palavra de hoje, eu coloquei como título, nossos olhos. Talvez poderia ser, não apenas nossos olhos, mas nosso olhar. E nós vamos entender já já o porquê desse título. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, do verso 33 ao 35. Lucas 11, do 33 ao 35. É interessante que esta mesma palavra, ou pelo menos o núcleo desta palavra, ela também se encontra em Mateus capítulo 6, nos versos 22 e 23, porém lá no texto, no contexto de Mateus, Mateus coloca essas palavras de Jesus, foram palavras de Jesus, o que nós vamos ler aqui, coloca no contexto do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7, é o famoso Sermão do Monte de Jesus. E aqui em Lucas traz à luz essa mesma evidência, mas não expressa ela no mesmo contexto. Isso nos dá a possibilidade de pensar que Jesus tenha falado sobre isso mais de uma vez, ou que tenha sido falado no Sermão do Monte e Lucas foi relatar isso numa outra circunstância. Amém? De qualquer maneira, tudo é válido aqui como palavra de Deus e como revelação. E olha o que nos diz lá em Lucas, nós vamos fazer a leitura de Lucas 11, 33 a 35, diz assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, ok? Possivelmente a maioria dos irmãos estejam com outra versão em mãos. Eu tenho recentemente adotado essa versão, porque eu tenho gostado demais da fluidez da leitura desta versão, e ela tem um bom nível de fidelidade aos textos originais. E o Senhor Jesus, ele faz primeiro é uma observação. Ele diz: não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Bom, pensem comigo, nós estamos aqui, a noite está começando a chegar, né? O sol está se pondo, mas nós estamos tranquilos. Por quê? Porque neste prédio ele está com várias lâmpadas. Concorda comigo? E onde estão posicionadas essas lâmpadas? No alto. Uma coisa óbvia, uma coisa básica. Por quê? Porque é a posição adequada para que ela cumpra o papel dela, que é clarear o ambiente, espantar as trevas. Quando você acende uma lâmpada, o fenômeno imediato é que as trevas se dissipam, a escuridão se acaba. Você acendeu uma luz, e por isso as lâmpadas são colocadas no alto. Jesus faz uma observação óbvia, né? Não tem sentido você pegar essas lâmpadas e colocar ela debaixo de um cesto, pegar essas lâmpadas e colocá-las no chão e escondê-las. Elas não cumpririam o papel delas. Lembrem que quando este texto foi escrito, quando o Senhor Jesus se pronunciou, não tinha-se lá a luz elétrica, né? A prática era uma lamparina, eles colocavam em prateleiras, né? Em locais estratégicos da casa, e colocavam ali as lamparinas para poder então iluminar o seu ambiente, para poder enxergar à noite. Você há de convir comigo que se você estiver na sua casa à noite fazendo alguma coisa e faltar a luz, e eu acredito que todos aqui já passaram por essa experiência, de faltar a luz no meio da noite, ali você está, sei lá, fazendo alguma atividade e pum, acabou a luz. Você consegue manter fazendo as coisas normalmente? Não, você vai ter que recorrer a um recurso, né, a um plano B,
quem sabe aquela vela estratégica que está guardada lá na prateleira X, que você sabe exatamente aonde buscar até no escuro. Mas ficar no escuro é complicado. Jesus começa fazendo essa observação. Olha, não tem sentido. Mas por que ele vai fazer essa observação? Na sequência do texto, ele diz mais. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde a sua luz é vista por todos que entram na casa. Aí, olha o que Jesus vai dizer. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando são maus, o corpo se enche de escuridão. E uma outra versão vai falar de trevas. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão, não seja trevas. Ora, Jesus começa falando sobre a posição adequada da luz, por causa da função dela, e depois ele traz para uma aplicação às nossas vidas. Como que refletindo da seguinte maneira: não tem nenhum sentido você ser iluminado, ouça isso, porque a ideia de quando nós nos convertemos ao Senhor, a ideia de que quando nós recebemos a revelação de Cristo Jesus e entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo, o entendimento é que somos uma lâmpada que se acende nesse momento. Estávamos apagados, espiritualmente mortos, mas quando recebemos do Espírito de Deus, nós somos acendidos, nós somos acesos, nós passamos então a ter a capacidade de ser luz, de brilhar, de emanar essa claridade pelas nossas vidas. E o Senhor Jesus está dizendo, não tem sentido você ser aceso e ser posto em lugar omisso. Não faz sentido no Senhor, ou para esse mundo, você se converter a Cristo Jesus e a tua vida não brilhar, a tua vida não frutificar, a tua vida não clarear a vida dos outros. A luz, ela não brilha para si mesma. A luz, ela brilha para o seu ambiente. Ela brilha para alcançar o todo ao seu derredor. Jesus está dizendo, não faz sentido você ter tido essa grande experiência comigo e você agora ser um omisso no meu reino. Ficar debaixo de um cesto escondido, não sendo útil para absolutamente nada, não faz sentido. E aí ele vai entrar no ponto que é o ponto da nossa mensagem, que é a nossa tônica nessa noite. Ele vai falar sobre a questão dos nossos olhos. Porque na dependência destes nossos olhos, é que nós vamos assumir a posição correta de estarmos iluminando devidamente ou não. Tem a ver com os nossos olhos. Que tremendo isso, que profundo. Mas aí eu quero pensar um pouquinho com vocês. Nós podemos analisar essa palavra, sobre os nossos olhos serem bons ou maus, em níveis diferentes. Por exemplo, num nível mais superficial, num nível mais raso da leitura desse texto, nós poderíamos pensar da seguinte maneira. Bom, o Senhor Jesus está dizendo que é para nós termos atenção com as coisas que a gente está vendo,
Cuidado lá com o que você vê na televisão, cuidado com o que você vê na internet, cuidado, aonde você está mirando o seu olhar, porque se esse teu olhar for ruim, olha, você vai apagar. Mas se o teu olhar for bom, então você vai ter luz. Está certo ou está errado esse pensamento? Está certo. Concorda comigo? Faz sentido, tem respaldo. Sim, nós temos que cuidar o nosso olhar. O que nós olhamos? Nós sabemos que os olhos são verdadeiros portais que acessam a nossa alma. E nós podemos estar jogando para dentro de nós muito lixo que apaga essa luz de Deus em nós. Mas eu confesso, seria um nível bastante superficial da leitura desse texto. Nós podemos ir mais profundo nele. Nós podemos ver então que por trás dessas palavras, também o Senhor está nos advertindo a interpretar a maneira como vemos as coisas. Uma forma mais profunda de compreensão desse texto é saber que, dependendo da maneira como nós olhamos, como nós interpretamos as coisas, isso vai significar o nosso olhar para as coisas, e esse nosso olhar, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Isso já é um nível mais profundo. Aponta para a condução da nossa vida até atingirmos o propósito original da nossa existência. E aí eu quero tocar num ponto. Algo muito interessante, e em outras ocasiões eu já mencionei aqui. Possivelmente para quem vai estar nos assistindo à distância, possa estranhar um pouco o que eu vou colocar aqui. As outras vezes que eu falei sobre esse ponto, eu não falei em canal aberto, Falei aqui internamente. Mas é muito interessante nós percebermos que esta fala de Jesus, que aponta para um corpo de luz, ele está dizendo, se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai ser luz. Isso nos faz enxergar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso nos faz entender a origem e o destino. Por quê? Porque lá na origem, nós temos uma referência da vontade de Deus, do querer de Deus para o homem. E quando Deus fez o homem, Deus fez um homem com um corpo de luz. Deus fez Adão e Eva com um corpo glorificado. Como assim, pastor? É difícil você talvez, para alguns, entender isso, mas é exatamente isso que nos textos originais nos revelam. O corpo de Adão e Eva eram pura irradiação de luz. Ah, mas eles então eram um vulto? Não, era um corpo luminoso. Era um corpo de glória. Lembra que eu falei antes da palavra glória? Glória nada mais do que isso, luz. Uma luz que irradia, uma luz intensa. A Bíblia diz que Deus é o Deus da glória, é o Deus da luz. Lá no começo, quando Ele passou a criar todas as coisas, qual foi a primeira expressão da criação? Haja luz. E o corpo do homem era um corpo glorificado, ao ponto de que o homem não enxergava a sua nudez. O homem não via a sua nudez. Por quê? Porque ele emanava luz. O que se via era um grande luzeiro andando sobre a terra. Ora, como assim, pastor? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus é luz. Ele faz o homem um corpo luminoso.
E quanto mais o homem estava ali, na sua relação direta e sem obstáculo, na presença do seu Criador, e a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha estar com o homem na viração do dia. O que acontecia? O corpo do homem refletia como num espelho a glória do seu Criador. A glória do seu Criador. Nós podemos ver evidências na história desta verdade quando Moisés, depois de passar 40 dias literalmente na presença de Deus lá no monte, Moisés ficou tão aproximado de Deus, ele entrou num nível de relação tão profunda e tão genuína com Deus, que quando ele desce do monte, os homens não podiam olhar para a face de Moisés, porque o rosto dele iluminava, brilhava, era um facho de luz o rosto de Moisés. Ele teve que colocar um véu para que os homens pudessem se achegar a ele. Nós temos essa mesma evidência com o próprio Senhor Jesus, quando ele pega os seus 3 discípulos mais achegados e sobe o monte, e lá ele passa um tempo, com os discípulos, mais um tempo de qualidade, e ele estava num processo tão profundo de intimidade e comunhão com o Pai, que naquela circunstância, o que acontece com o corpo inteiro de Jesus? A narrativa fala o monte da transfiguração, ele é transfigurado. O que os discípulos veem? Jesus assumindo a sua forma real, plena, a sua glória. Ele passa a resplandecer, até as suas vestes resplandecem naquele momento. E o que é fantástico saber, irmãos, que se por um lado, lá no princípio, antes da queda, o homem vivia essa realidade, e porque caiu, e porque pecou, ele então perdeu a sua luz, ele passou a ser esse corpo apenas de carne mortal, que entra em decomposição. Entra ou não entra? Vai visitar um caixãozinho já de 10 anos lá, o que tu acha lá dentro? Só uma decomposição, não é verdade? Então, a Bíblia fala que quando o Senhor voltar, nós, os que estivermos vivos naqueles dias, vamos nos encontrar com Ele nos ares. Quem crê nisso? E o que nós vamos receber nesse exato instante? A Bíblia diz que o corpo corruptível, esse corpo que se decompõe, será revestido de incorruptibilidade, ou seja, receberemos esse corpo glorificado, entraremos na plenitude do nosso ser diante de Deus, do princípio ao fim. Isso é fantástico. No entanto, o Senhor Jesus está aqui ensinando os discípulos sobre a importância do nosso olhar e conectou isso ao sermos luminosos ou não sermos, a termos esta luz que emana de Deus através das nossas vidas ou sermos apagados. E aqui eu quero abordar alguns olhares importantes, muito importantes. Primeiro, quando ele diz, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. E aí nós vamos entender com um pouquinho mais de profundidade o que Jesus está denunciando aqui. Primeiro, todos nós temos uma maneira de olhar para nós mesmos. E eu te faço uma pergunta: como você se vê? Se você fosse descrever você, como você se descreveria? Qual é o olhar que você tem sobre você mesmo? Você pode ter um olhar bom
e ter um olhar mau? Depende. Quando você olha para você, você compreende efetivamente quem você é? Qual é o seu propósito? Você é justo com você mesmo, no sentido de, você olha para você e você descreve um derrotado, um fracassado, um fraco, um incapaz, um nada, um inválido. Como você se vê? Ou o contrário, você acha que você é a última Coca-Cola do deserto. Você acha que você é superior a tudo, a todos, você é o mais inteligente, você é o mais sábio, você é o mais entendido, você é o mais bonito, você é o bam bam bam. Como você se vê? Para menos? Para mais? Ou você anda numa medida justa, equilibrada? Se eu desse para você a oportunidade agora de você descrever você mesmo, ok? Não é a mulher, não é o marido, o filho, o pai, não. Você descrevendo você mesmo com apenas um atributo, o que você diria que você é? Diga para a pessoa do seu lado, o que você diria que você é? Faz o exercício. É interessante fazer essa pergunta, porque talvez muitos possam dizer assim, eu sou um advogado. Outros poderão dizer, eu sou um professor, uma professora. Eu sou um funcionário público. Eu sou um bom marido. Eu sou um bom pai. Eu sou uma boa esposa, uma boa mãe. O que eu sou. Agora, eu vou com toda a convicção dizer para vocês que o maior e o principal atributo que nós devemos encontrar em nós, na nossa identidade é: eu sou um filho de Deus. Essa realidade, ela vem na frente de qualquer outra coisa que você possa ser ou ter. Ser filho, ter essa consciência de que você é um filho de Deus. E quando você então assume essa identidade, e você não se perde em olhares distorcidos para você, porque se você tiver um olhar mau sobre você mesmo, um olhar ruim sobre você, a tua luz vai se apagar, você não vai brilhar. Preste atenção, isso não tem nada a ver com aquelas dinâmicas de autoajuda. Não tem nada a ver com você ir para frente do espelho, naquelas repetições bobas, na maior parte das vezes, vai para o espelho e começa a dizer, tu é o cara, tu pode, tu é vencedor, tu é não sei o que, e nada a ver com isso. A questão é resgatar dentro de você a sua real identidade. Se você não tiver um olhar saudável sobre você mesmo, você vai viver como uma lâmpada queimada. Eu te pergunto, para que serve uma lâmpada queimada? Ela cumpre o propósito dela? Negativo? Certamente que não. Mas lembrem dos 12 espias. Moisés mandou 12 homens espiar a terra. 10 voltaram com um relatório e 2 com outro relatório, Josué e Calebe. Aqueles 10, quando voltaram, eles disseram, olha, Deus disse que a terra era boa, de fato a terra é boa. Deus disse que a terra produz frutos, de fato produz, está aqui. Eles precisaram de 2 homens para carregar um cacho de uva. Dá para imaginar o tamanho do cachinho? Tudo que Deus disse mas tem uma coisa. Lá tem gigantes.
e nós éramos como gafanhotos, nós nos víamos como gafanhotos diante deles. Qual era a visão que eles tinham deles próprios? Gafanhotos. E eles disseram: nós vamos ser devorados como pães. Eles não apenas apagaram a lâmpada deles, como foram responsáveis por gerar incredulidade em todo o povo e fazer com que todo o povo apagassem a lâmpada deles também, e aquela geração inteira morreu no deserto. Que trevas! Ao passo que Josué e Calebe, que tiveram uma perspectiva diferente e justa, eles disseram: não, o Senhor nos dará a eles, e nós os destruiremos, nós os devoraremos. Qual é o resultado dessa história? Nós já sabemos. Lá no fim, quem assume a frente desse povo e introduz eles na terra prometida? Exatamente aqueles dois que tiveram uma visão justa, correta, de quem eles eram em Deus. Primeiro ponto, então, o olhar que tenho sobre mim. Mas isso não é o suficiente, eu tenho que também considerar o olhar que eu tenho para o próximo. Nós temos muitos olhares para os próximos. Para todos os próximos, na verdade, nós temos um olhar. E que olhar é esse? Quantas vezes ao olhar para o próximo, nós estamos estabelecendo juízos? Quem aqui, ao olhar para alguém, já julgou alguém por alguma coisa? Levante a mão, quem já fez isso? Só os sinceros levante a mão, os falsos fiquem com a mão baixa. É uma brincadeira, tá? Por favor. Eu sei que tem gente que não gosta de se expressar, eu respeito isso, mas a brincadeira veio pronta. Notem, a maneira como nós olhamos para o nosso próximo, ela pode comprometer a nossa luz. Se tivermos um olhar ruim, um olhar negativo, um olhar maldoso, se o nosso olhar é de julgamento, nós temos que lembrar que Jesus, no mesmo Sermão do Monte, no capítulo 7, ele adverte: não julgueis, para que não sejais julgados. Mas, irmãos, nós somos ávidos por julgamentos. Nós julgamos as pessoas com muita facilidade. Às vezes a pessoa olhou de um jeito, você já fez uma interpretação, você já fez uma leitura e você já está julgando aquela pessoa. E às vezes não tem nada a ver. Às vezes a pessoa emitiu uma frase, uma palavra, e você toma aquela uma frase, uma palavra e distorce na sua mente e cria uma história que não existe dentro da sua cabeça. E ali o problema está estabelecido. Porque você tem um olhar negativo para as pessoas. Como será o olhar de Deus para com os homens? Você consegue imaginar o Senhor Jesus olhando negativamente para os homens? Eu penso que não. Eu penso que sim, ele denunciava as coisas que eram erradas, mas o olhar dele para com os homens era de compaixão, misericórdia e amor. Como analisamos as pessoas? Como são as nossas balanças? Às vezes fazemos discriminações, julgamentos por aparências. Às vezes podemos cair no erro de ter preferências. Uma das coisas que o Senhor Jesus reprovou com muita veemência era uma prática que muitos fariseus tinham,
de dar preferência para os ricos, para os nobres, para aqueles que tinham um status, uma fama, e estes eles convidavam para vir, sentar-se à frente, tomar os melhores lugares à mesa, os melhores lugares da reunião, e aqueles mais simples, mais desprovidos, mais necessitados, ficavam à margem, ficavam do lado de fora, ficavam mais distantes. O Senhor Jesus condenou essa prática veementemente. Mas quantas vezes, quem sabe, você fez distinção entre pessoas e pessoas, deu preferência para A, porque o fulano de tal, esse é o fulano de tal, deu preferência para B, porque essa é a fulana aquela, essa aí, vamos trazer aqui, vamos tratar com mais bajulação. Esse é um olhar ruim. Esse é um olhar mau. Mas não para por aí. Nós temos algo que pode ser ainda pior que isso. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Com muita frequência, as pessoas, por conta de situações, experiências, elas decidem anular no seu coração alguém. Ela decide eliminar, é como que se aquela pessoa, mesmo estando viva, não existisse mais para ela. É um assassinar oculto, é um assassinar no coração. E aqui vai novamente o que o Senhor Jesus falou com muita propriedade. Ele disse: olha, lembra o que está escrito? Não assassinarás, é que está lá no decálogo, lá nos 10 mandamentos. No texto original diz não assassinarás, é diferente de não matarás, tem uma tônica diferente aqui. Jesus disse, lembra que lá está escrito isso? Pois eu quero dizer para vocês, que no seu coração, se você odiar alguém, se você fizer essa anulação de alguém dentro de você, você já assassinou essa pessoa dentro de você. Você se torna réu do mesmo pecado. E eu te pergunto, quantas vezes você, quem sabe, na sua trajetória já passou a eliminar, a descartar pessoas dentro do teu coração? Isso é um olho mau, isso é um olhar mau, é um olhar mau para o próximo, isso não glorifica, glória, luz, nem a Deus, e nem tampouco promove que o teu corpo se encha de luz. Pelo contrário, você se distancia do propósito de Deus, trazendo trevas para a sua vida. Olhar para mim, olhar para o próximo. Temos também o olhar para a vida. Você pode ter um olhar positivo para a vida, e você pode ter um olhar mau para a vida. Por exemplo, eu posso olhar para a vida com esperança, eu posso olhar para a vida com fé, eu posso olhar para a vida com amor. E eu te pergunto, se você tem essa espécie de olhar para a vida como um todo, para a sua existência, você nutre fé, esperança e amor. Você lembra de alguma coisa ao citar isso? Lembra o que o apóstolo Paulo diz? Olha, todo o resto vai passar, mas tem 3 coisas que vão permanecer: fé, esperança e amor. Se você olha para a vida nessa perspectiva, o teu olhar para a vida é bom, tu tem um olhar positivo, você consegue contemplar as coisas que não existem como se já existissem. Você consegue ver a glória de Deus, o agir de Deus, o milagre de Deus, a operação de Deus. Você consegue olhar para a vida com olhos
santos, com olhos bons, mas nem todos conseguem olhar para a vida assim. Olhar para a vida assim é um olhar redentivo, é um olhar profético. Eu consigo olhar para essa terra e ver através da sua vida, através dessa igreja, o grande milagre de Deus acontecendo nessa cidade. Você consegue ver isso pela fé? Você consegue ter um olhar profético para isso? Isso é maravilhoso quando a gente consegue viver isso. Eu enxergo a vida nessa cidade de que maneira? Eu enxergo por uma igreja que se posiciona, uma igreja que se coloca nas mãos de Deus, uma igreja que é dinâmica, que é ativa, que cumpre o seu papel, e a glória de Deus vai então enchendo essa terra através da sua igreja. Uau! É um olhar para a vida. Fantástico. Mas como disse antes, nem todos olham da mesma maneira. Muitos são pessimistas, olham sempre pelo prisma negativo, não alimentam esperanças, pelo contrário, o que eles aguardam é só ruínas. Parece que estão aguardando o momento do tombo, o momento do trauma, o momento da dor, e vive alimentando essa perspectiva. Esse é um olhar mau. A tua luz vai se apagar, ela não vai existir, ela vai ser inútil. É um olhar sobre um prisma dos traumas. Você olha para a vida na perspectiva dos traumas, porque um dia você sofreu tal trauma, parece que a vida inteira você vai estar subjugado a viver aquela dor, e a vida é aquilo ali mesmo. E outros ainda olham para a vida com um olhar ainda mais nocivo, que é aquele olhar assim: o mundo conspira contra mim. Conhece pessoas assim? Já viram pessoas desse jeito? Que no discurso delas, elas estão sempre achando que as pessoas querem o mal dela. Todo mundo quer o mal dela, está todo mundo tramando contra ela. Qualquer coisa que aconteça é conspiração contra ela, como se ela fosse o centro do universo, mas todo o resto do universo odeia ela e quer destruí-la. Olham a vida desse ângulo. É um olhar mau, é um olhar ruim para a vida. Você não vai brilhar, você não vai ter luz. Quando eu falo aqui não vai brilhar, irmãos, eu não estou falando de vaidade, eu não estou falando de estrelato de palco, nada disso. Eu estou falando sobre uma vida que emana a luz de Deus. Estão entendendo? Estão comigo? Aleluia, glória a Deus. Pessoas que vivem carregadas de amargura e de ressentimentos, tendem a ter esse olhar para a vida. Mas também tem a questão do olhar para as circunstâncias, para os fatos. Às vezes, você está numa situação boa na vida, parece que a vida está ok, está organizada, e de repente, algo acontece, e parece que o mundo desaba. Quem já passou por uma experiência assim? Parece que o mundo desaba, né? Pode ser N situações, pode ser a perda do emprego, pode ser uma falência, pode ser a morte de alguém querido, um esposo, a esposa, um pai, uma mãe, mas principalmente a morte de um filho, de uma filha. Há quem diga que não existe dor maior na alma do que a perda de um filho, porque é totalmente antinatural. O natural é que os filhos percam os pais. Como você olha as circunstâncias trágicas, os episódios de dor, quem sabe um divórcio, uma doença,
quando uma dessas coisas bate à nossa porta, como você olha para essas circunstâncias, dependendo da maneira como você olha para essas circunstâncias, você vai ter luz ou você vai ser trevas. Ao olharmos para estes fatos, as circunstâncias da vida, eu consigo olhar com clareza, preste atenção no que eu vou dizer. Você tem a clareza de que tudo, absolutamente tudo, está sob o controle de Deus? Você já descobriu que Deus nunca perdeu o controle da situação? Mas pastor, a situação é caótica. Será que era caótica para Daniel lá na cova dos leões? Será que era caótica para os amigos dele, Sadraque, Mesaque, Abednego, seus nomes babilônicos, né? Dentro da fornalha, será que era caótica? Eu imagino que sim. É caótico. Em algum momento a situação saiu do controle de Deus? Nunca. Se você perder a noção de que não tem uma folha que caia de uma árvore, não tem um pardalzinho que inspire ali, que morra, que não esteja no domínio absoluto, no controle de Deus. Se isso não é claro para você, não vai ser claro que o teu sofrimento, aquilo que afetou, que veio contra você, não vai ficar claro que isso também está no controle de Deus. Eu busco ter uma vida bastante aberta com os irmãos. Os irmãos sabem que nos últimos tempos nós passamos a ter novos desafios com o Christian. Algumas situações bastante difíceis. Já compartilhei isso com vocês. E ele passou alguns dias bons nessa semana, mas mais para quinta, sexta-feira, desajustou a coisa e ficou bem difícil. E alguns irmãos me perguntaram, como é que está a situação, pastor? E a resposta que eu pude dar, está sob o controle de Deus. Às vezes sai do nosso controle, mas não sai do controle de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode olhar para as circunstâncias da vida como pura ameaça, ou você pode olhar para as circunstâncias da vida como desafios de fé. Uma grande oportunidade para você exercitar a sua fé, a sua confiança em Deus. Diante dessas circunstâncias, você tem duas opções. Ou você exercita a sua fé e glorifica a Deus, ou você revela como está o teu olhar, e você entra na rota da murmuração. Você murmura da vida, murmura das coisas, murmura dos outros, e pior, murmura do próprio Deus. E você não percebeu que aquela situação, difícil sim, foi uma grande oportunidade que Deus te deu para crescer, para mudar de nível, para ser mais íntimo dEle, mais confiante, mais dependente, e ver sim o milagre acontecer na sua volta. Como você está olhando para as circunstâncias da sua vida hoje? Ainda mais 2 olhares para nós fecharmos a nossa reflexão. Nós temos ainda, eu falei primeiro um olhar sobre si mesmo, falei depois o olhar para o próximo,
falei o olhar para a vida, falei o olhar para as circunstâncias. Agora, quinto olhar, um olhar para o mundo. Como você olha para o mundo? Quando eu falo aqui mundo, eu não estou falando do contexto de pecado, eu estou falando para esse planeta, para esse universo criado por Deus. Como você olha? Muitas pessoas olham com desprezo. Muitas pessoas, e eu estou falando agora de crentes, olham para esse mundo com indiferença. Sabem por quê? Porque estão amarrados numa falsa doutrina, numa doutrina enganadora e perversa. Que doutrina é essa? É a doutrina que nós não temos que nos preocupar com isso aqui, porque nós vamos para o céu, eu vou morar no céu, e eu não estou nem aí para essa terra. É uma mentalidade escapista. Então ele não tem um olhar correto para esse mundo, ele não se compromete com esse mundo, no sentido de proteger, de defender, de resguardar. Ninguém mais do que a igreja, ninguém mais do que os crentes em Cristo Jesus, tem a missão de proteger essa terra, de cuidar deste planeta. Sabem por quê? Porque nós não vamos para o céu. Nós não vamos para o céu. Como assim, pastor? O senhor está acabando com a minha fé? Não, a Bíblia não diz que é nós que vamos, a Bíblia diz que é o céu que vem. É o céu que vem. Vá lá em Apocalipse, você vai ver a nova Jerusalém que desce dos céus. E o Senhor refaz aqui novos céus e nova terra, juntos, conectados, fundidos um ao outro aqui. O Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Essa doutrina de que nós vamos e não temos que nos preocupar com isso aqui, ela tira da igreja o olhar correto que nós temos que ter para esse planeta, para esse mundo, para esse universo. Quando olhamos os textos proféticos, especialmente Isaías, nós vamos perceber que quando o Senhor Jesus voltar, e vai ser breve, eu creio, nós, os que estivermos vivos, vamos nos encontrar com Ele nos ares. Ali vamos já receber o nosso corpo glorificado. E vamos para o céu, amém? Não. Não vamos. Nós vamos descer com Ele aqui novamente, e aí sim, trabalhar, reinar com o nosso Senhor, pela restauração de todas as coisas, para fazer com que essa terra volte a ser o Éden que era no começo. A expressão do hebraico é tikkun olam, a restauração de todas as coisas, conforme o Éden, conforme o princípio. E nós, com o nosso corpo glorificado, junto com o Senhor, agindo e atuando. Mas a boa notícia é que você e eu não precisamos esperar para começar esta atuação sobre o planeta, sobre a terra. Deus nos comissiona a já brilharmos agora, a já exercermos esta influência luminosa sobre esse mundo de trevas. Agora, já, é hoje. Mas nosso olhar não pode ser desleixado, descompromissado. Nosso olhar é um olhar de restauração, é um olhar de compaixão, é um olhar comprometido, como mordomos. Essa semana, no nosso culto doméstico, você tem feito? Você tem feito? Essa semana, no nosso culto doméstico, nós meditávamos sobre a nossa mordomia. Foi um encontro em família maravilhoso, muito gostoso.
nosso culto doméstico. Eu quero voltar a incentivar. E sabe, eu fiquei 2 semanas sem gravar, né, os vídeos sobre o projeto Eu e Minha Casa, que são, né, o culto doméstico, o culto da família. Teve uma única pessoa que sentiu falta e me mandou uma mensagem: pastor, eu não estou recebendo as mensagens, os estudos. Uma pessoa, e não é de Santa Maria. Estranho isso. Muito estranho. Isso me leva a suspeitar que boa parte dos irmãos não estão atentos a essa direção que eu afirmo veio de Deus. Eu afirmo que veio de Deus. Se nós não pormos em prática as coisas simples que Deus nos direciona, como vamos pôr em prática as coisas maiores que Deus espera de nós? Falava sobre mordomia, e o entendimento da mordomia é muito importante. Tem gente que acha que mordomia fulano lá está só na mordomia, né? Só sombra, água fresca ou suquinho de laranja na rede, né? Mordomia, nada a ver. A mordomia é a função que Deus estabelece para todos nós. Quem é o mordomo? O mordomo é aquele indivíduo que está lá no palácio, que está lá na grande mansão, e ele administra todas as coisas dentro daquela casa, daquele lugar. Ele assume o cuidado, a gestão, a administração todos os empregados, dos materiais, das coisas. Ele cuida de tudo, ele zela por tudo, ele faz com que tudo esteja funcionando corretamente. Detalhe, ele usufrui de tudo que tem na casa. Ele come da mesma comida que o dono come, ele tem direito a isso, mas ele tem a consciência que nada é dele, que tudo pertence ao seu Senhor, ao seu patrão. E mais, ele tem a consciência que ele tem que prestar conta dos seus atos, ele tem que prestar conta da sua administração. Deus nos colocou na terra também como mordomos, nesta terra que pertence a Ele, mas Ele deu para nós cuidarmos, deu para nós administrarmos. Qual foi a palavra que Ele deu para Adão lá no começo? Cultive a terra, produza a terra, trabalhe sobre a terra, sujeitai a terra. Não foi o que Deus disse para Adão? E guarde a terra. E Adão falhou na missão. Nós não devemos falhar. Amém? Então, se nós tivermos um olhar errado para o mundo, nós não vamos brilhar na terra como é a vontade do Pai. Finalizando, e aqui eu vou considerar possivelmente o principal e o mais importante dos olhares. Como você olha para Deus? Quem é Deus para você? Dependendo de como você olha para Deus, a tua vida pode brilhar muito, mas você pode também entrar numa condição de trevas. Mas pastor, como assim? Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou batizado, o senhor está dizendo, né, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, ok, beleza, isso tudo é bom, mas como você vê o Senhor? E aqui eu vou falar de algumas coisas bem significativas. Você tem um olhar justo sobre quem Deus é? Se você fosse definir quem é Deus para você, o que você diria? Em uma palavra. Se você fosse definir Deus em uma palavra, o que Ele é para você? Se não for claro, se o teu olhar não for preciso quanto a esta verdade, Deus é meu Pai.
Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Se isso não for uma verdade viva, revelada no seu coração, você vai viver à margem. A tua lâmpada vai ser fraquinha. Você pouco vai brilhar, talvez vai brilhar é nada, é coisa nenhuma. Por quê? Quando não temos a perspectiva de Deus Pai, qualquer coisa pode roubar o teu amor por Ele, qualquer coisa pode te tirar dos caminhos dEle, qualquer coisa pode abalar a tua fé e te tornar uma pessoa vulnerável ao próprio inimigo. O investimento claro de Satanás contra Jesus foi querer provocar dúvidas em Cristo Jesus de quem ele era para Deus. Satanás chega para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és filho, ora, poucos instantes antes, Jesus tinha ouvido a proclamação do próprio Deus: este é meu filho amado, em quem tenho um prazer. Se você não estiver ouvindo essa voz que vem de Deus, tu é meu filho amado, tu é minha filha amada, o teu olhar para com Deus vai ficar embaçado, comprometido. E aqui eu listei alguns olhares distorcidos a respeito que as pessoas desenvolvem para com Deus. Muitos olham para Deus e veem como um ditador insensível, alguém que criou regras rígidas e é inflexível e está pronto para castigar, ou como um Deus que ele é distante e cruel nas suas sentenças. Distante e cruel nas suas sentenças. Outros veem Deus como alguém que tem prazer em nos disciplinar, prazer em nos castigar. Ainda outros que veem a Deus como um Deus que vive nos testando. Mas que coisa, eu estou sempre num teste, Deus está sempre me colocando em teste. Que Deus é esse? Está sempre me testando, e o que é pior, está sempre me reprovando. E pessoas que vivem, se veem assim, sempre em teste e sendo reprovadas, elas vivem com um acúmulo de culpa. E quando você carrega a culpa, você não vê a glória de Deus. E Hebreus vai dizer para nós nos achegarmos a Ele confiadamente, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Quando você se carrega de culpa, você se enche de medo, mas o perfeito amor lança fora todo o medo. Nós temos na parábola do filho pródigo algo fantástico. Nós temos ali um filho que fez tudo errado, mas mesmo fazendo as coisas erradas, ele não perdeu a identidade de filho. Quando a coisa apertou, quando o mundo desabou na cabeça dele, ele lembrou do seu pai, e ele voltou para o pai. Se humilhou, é verdade, mas o que o pai fez? O pai não ficou apontando o dedo para ele, ó, viu só, eu te avisei, eu sabia, e bateu na cabeça e humilhou mais ainda o filho. Não, o pai abraçou o filho, o pai estava esperando o filho, o pai beijou o filho, o pai botou uma capa nele, um anel no dedo, sandália nos pés, e mandou fazer uma festa para aquele filho que estava perdido, que tinha identidade de filho. Ao passo que o outro filho
não conseguia ver o pai como pai. Ele olhava para o pai e via um patrão, via o seu empregador, e ele não desfrutava da liberdade e da oportunidade que ele tinha junto com o pai. E ele vai questionar o pai: por que o pai deu todo aquele destaque para aquele filho mau que fez tudo errado, e o pai fez aquela festa, e ele, um filho bom que está ali, que faz tudo certinho, que é um trabalhador, e ele nunca tinha podido fazer matar um cabritinho para fazer festa com seus amigos. E o pai disse: ô filho, tu não percebeu não? Tudo que é meu é teu. Tu não fez festa com os teus amigos porque você nunca quis, porque podia. Você nunca festejou porque a tua mentalidade não é de filho. Você não tem liberdade. Se você não olhar para Deus como teu pai, você vai ser refém de ansiedades. Se você não olhar para Deus como teu pai, você vai ser refém do pânico, do medo, da angústia. Você vai ser refém de uma série de sentimentos ruins, que não provém de Deus. E o que vai acontecer? O teu olhar vai ser mau. O teu olho vai ser mau. E o que vai acontecer? A tua luz apaga. Finalizando. Quem sabe você permanece a ver Deus assim, de maneira equivocada. Quem sabe você culpa Deus pelos teus sofrimentos na vida, pelas tuas dores, uma vez que Ele poderia ter feito alguma coisa para te livrar desse sofrimento e não livrou. Teu coração se encheu de amargura em relação ao próprio Pai, ao próprio Deus. E ainda tem aqueles que pensam que Deus existe para quê? Deus existe para me abençoar. Deus existe para me dar coisas. Deus está ali, existe para que eu possa, quando eu dobrar os meus joelhos, quando eu falar com Ele, Ele me dar coisas. E assim, a oração destas pessoas que pensam assim, elas se resumem a pedir coisas. A oração de pessoas que não têm relação com o Pai é apenas para pedir coisas. Eu preciso disso, Deus me dá aquilo, Deus faz esse milagre, Deus faz essa obra, Deus me dá isso e aquilo mais. E acabou, a oração dela não passa disso. Por quê? Porque ela olha a Deus apenas como alguém que pode dar o que ela quer. Se você ainda está preso a este olhar, hoje o Espírito Santo quer pingar colírio nos seus olhos. Hoje o Senhor quer limpar a tua visão de ti mesmo, olhar para o teu próximo com um novo olhar, com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, um olhar para a vida, um olhar para as circunstâncias, e um olhar para o próprio Deus, de maneira justa, saudável, curada. E então o teu olho vai ser bom, e o teu corpo vai ser de luz, e você vai ser luz no mundo e sal da terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado por meio da tua vida, e essa terra vai se encher do conhecimento, da glória do Senhor, como diz a profecia, assim como as águas cobrem o mar. Amém?